Em meio a essa ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o governo americano ampliou as sanções contra o Brasil e que agora atingem a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Janaína Camelo aqui com a gente, imagino que tenha sido bem ampla a reação sobre esse assunto aí em Brasília. Janaína. Foi sim, Thiago, uma reação imediata, com relação a essa decisão do governo de Donald Trump de estender as punições ali que tinham sido já aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, que são punições econômicas, punições sociais também. A esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, segundo ali alegou o governo de Donald Trump, com relação a essa nova medida, ela é o suporte financeiro do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Viviane Barsi, ela é sócia, do escritório de advocacia ali da família, mas o Departamento de Tesouro americano dos Estados Unidos, ali no site do departamento, ao justificar aí essa aplicação das sanções, a Viviane Barsi disse o seguinte, citou também o Instituto de Estudos Jurídicos, que também pertence à família e que tem Viviane como gestora. E aí o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos afirma o seguinte, que juntos o Instituto e Viviane representam a riqueza da família do ministro Alexandre de Moraes. E aí explica por que também esse instituto também está sendo sancionado. Então, Viviane de Barsi, que é sócia do escritório de advocacia ali da família, foi sancionada, além dela também esse Instituto de Estudos Jurídicos. A gente tem uma arte também aí para mostrar na tela, Thiago, do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que ele disse o seguinte, que Alexandre de Moraes é o responsável por uma campanha opressora de censura, com prisões arbitrárias, incluindo contra o ex-presidente Bolsonaro, e afirma que a Casa Branca vai continuar mirando aqueles que deem suporte ao ministro do STF. Agora, com relação as reações. Imediatamente o Supremo Tribunal Federal, ali institucionalmente, publicou uma nota e disse o seguinte, lamentou a decisão dos Estados Unidos, chamou de injusta ampliar essa decisão à família, a um familiar, de um magistrado. Segundo o STF, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma falsa narrativa com relação ao julgamento de Jair Bolsonaro. O próprio ministro Alexandre de Moraes também publicou uma nota, a gente tem aí essa nota para mostrar na tela, chamou de ilegal e lamentável aplicar a lei Magnitsky à esposa dele, diz que violenta o Estado internacional, o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Segundo o ministro ali, os juízes brasileiros não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional e que não haverá também possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covardia ou covarde apaziguamento. Ali, nas palavras do ministro, ele finaliza ali afirmando que, como integrante do STF, vai continuar cumprindo a missão de julgar com independência e imparcialidade. Quem também se manifestou foi o ministro Flávio Dino. A gente tem essa manifestação aí para mostrar na tela também, prestando solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e à esposa dele. Disse ali, chamou de injusta punição imposta por governo estrangeiro, lamentou ali porque há séculos há uma relação ali cultural entre Brasil e Estados Unidos muito positiva, e aí ele disse que há também uma tradição ali de admiração às instituições jurídicas dos Estados Unidos e que espera que essas mesmas instituições saibam iluminar, nas palavras do ministro, os caminhos de tão importante nação consoante o direito internacional em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras. Outro ministro, Thiago, que também se manifestou foi o ministro Gilmar Mendes. Ele manifestou ali uma irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e à família dele, chamando de injusta a sanção aplicada pelo governo dos Estados Unidos, chamou ali de uma medida arbitrária que afronta a independência do poder judiciário e viola a soberania do Brasil. E ele disse também que punir o magistrado e seus familiares por cumprir seu dever constitucional é um ataque direto às instituições republicanas. Tiago, é com você. As reações em Brasília, até daqui a pouquinho, Janaína, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Começo por você agora, Vilela. São legais essas ações? É só mais uma sanção contra o governo brasileiro, que agora atinge não só a mulher de Alexandre de Moraes, mas também a outros integrantes do governo, como Jorge Messias, da Procuradoria, da Controladoria Geral da União, da AGU, na verdade, De qualquer forma, isso vai escalando, mas já era esperado uma reação como essa. De novo, há 2 semanas depois
da decretação da prisão ou, pelo menos, do fim da discussão sobre a pena no Supremo. Exato, Tiago. Já era esperado, já se imaginava que a retaliação por parte do governo americano viria através da Lei Magnitsky, de restrições com relação a vistos de entrada no país. Agora, de fato, isso é algo que faz escalar cada vez mais esse conflito e que faz com que também, mais uma vez, os Estados Unidos acabem perdendo a razão, a justificativa diante de medidas tão exacerbadas com relação a representantes do Estado brasileiro. O problema é que dois bicudos não se beijam e nós estamos vivendo uma realidade onde, de um lado, o governante americano Donald Trump e o presidente brasileiro Lula acabam não cedendo com relação à capacidade de diálogo, mantêm um clima bélico, uma fala bélica, um discurso bélico em relação um ao outro país, adotando medidas que venham a fustigar o outro Estado e, com isso, o que se vê é um conflito que vai escalando, pelo menos no campo das retaliações, no campo das palavras, e que faz com que uma possibilidade de acordo acabe ficando cada vez mais distante entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, e a expectativa de amanhã, né, na Assembleia Geral da ONU, um possível encontro entre os dois, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Dora, mas politicamente a relação entre os dois países, entre Lula e o presidente americano, é uma relação que dificilmente vai ser reatada. Entre esses dois governos é muito difícil. Agora, isso não quer dizer que as relações entre Brasil e Estados Unidos lá na frente não possam ser reatadas, certamente em outro governo serão. Mas, enfim, essas sanções, elas deixam do jeito que elas são aplicadas, sem o menor rebatimento com a realidade, até o próprio idealizador da lei, do cerco financeiro, já disse que no caso do ministro Alexandre de Moraes, ela é completamente inadequada, não cabe. Isso provoca no Congresso dois tipos de reação. Primeiro, todo mundo acha que pode estar amanhã ou depois submetido a essas sanções. Segundo, isso é visto como uma pressão pela aprovação do projeto da anistia. E aí isso causa o efeito contrário. Em vez de se desistir de se votar o projeto de anistia, o que existe é uma maior rejeição a esse mesmo projeto. Quer dizer, aquela coisa que dá, aquele tiro que dá o efeito contrário. Agora, por que não tem negociação? Gente, porque é impossível. A justificativa, no começo, houve gente que ficou querendo buscar justificativa no BRICS, nas Big Techs, não sei aonde. Não tem. A justificativa o Donald Trump deu naquela primeira carta, naquela primeira manifestação, quando ele impôs as tarifas de 50%. Ele abre aquilo dizendo que a retaliação dele era em função do Bolsonaro e que só haveria qualquer recuo se não houvesse condenação do Jair Bolsonaro. Não adiantou, mas a coisa está posta. Tem um impasse, porque os Estados Unidos avançam e o Brasil pode fazer o quê? Pode dizer não, vamos reverter a situação, a decisão do tribunal. Aí o Congresso diz, pois não, presidente Trump, nós vamos aqui aprovar um projeto de anistia porque o senhor está exigindo. Quer dizer, ficou uma situação impossível. Faço a mais pálida ideia de como é que isso vai ser resolvido.